I go to heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, but there shall be many miles to go. A taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Última Poção, o seu papo de taverna semanal sobre videogames. Eu sou o Paquito, Berserker Capixaba, e junto aqui comigo na mesa se junta a nossa arqueira querida Cake Schmidt. Olá, ouvintes do Última Poção. Estou aqui para mais um caos. Mentira, não é caos não. Estamos aqui para falar o que será o caos futuramente em 2026, não é verdade? Não sei. Aí ela fala, não é caos não, vem um John Cena. Are you sure about that? Se juntando no possível caos o nosso monge Paulo Nagahara. Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx. Quem com hype hypa, com hype será hypado. Amém. Entendi porra nenhuma, mas nesse clima todo se junta o paladino da edição, Lucas. Olá, Oi, Lucas! estou de volta, peço perdão pela ausência, mas problemas acontecem nessa porra dessa vida. Só pra não perder o costume, a minha frasezinha de hoje é: espero que o mundo não acabe, eu quero jogar GTA 6. O Mundi? Mundo? É que você falou mundi. É o Mundi, mapa Mundi. Falou em latim aí. É, isso, é porque eu falar latins. Eu falar latim. O cara é fluente em português, em inglês, em latim e em burrice. Em falar merda. Seguindo aqui o episódio, hoje a gente vai falar sobre nossas expectativas pro ano que vem, basicamente. Vai ser a taberologia, sei lá, futurologia de taberna, isso. Eu também desaprendi a falar português. E a gente separou alguns joguinhos aqui, alguns assuntos que a gente está esperando com relação ao ano que vem. E vamos discorrer aí no episódio. Então, se você quer saber quais são as nossas expectativas para 2026, cola aí com a gente no papo e vambora. Eu sei que a gente falou que ia falar sobre expectativa de 2026, mas como nós começamos o programa esse ano, a gente resolveu dar uma incrementada nesse negócio e falar sobre as nossas expectativas sobre 2025. O que a gente jogou, se a gente gostou ou decepcionou, ou coisas do tipo, contar uma breve experiência nossa. E eu queria começar esse papo com a nossa amiga Kate. Fala um pouco sobre o seu 2025. Quais que foram as suas expectativas com relação a esse ano? E se elas foram ou não atendidas? Bom, ai meu Deus. Expectativa esse ano eu tive de muitos jogos. Muitos jogos. Alguns eu até pensei, tem expectativa, mas eu espero bosta. Outros, eu tinha maiores expectativas, mas eu acho que a maior expectativa que eu tinha mesmo nesse ano de 2025 e que não me decepcionou de certa forma, acho que eu já até citei aqui em algum programa, que é o Dragon Quest 3, o HD 2D, remake, né? É remake. HD 2D é o remake. Remake. Eu tinha muita expectativa. Pode falar. Tenho perguntas sobre esse jogo. Perguntarei depois. Continue. Mas eu tinha muita expectativa desse jogo porque eu já queria iniciar a série do Dragon Quest desde o primeiro pra poder ficar zerada com a série, né? Porque todo mundo fala muito bem da série. Então eu joguei do 3DS, eu joguei tudo meio assim, disperso, sabe? E aí eu queria começar mesmo do 1, 2, 3, enfim. E esse 3 eu achei até estranho, começar no 3 e não no 1 e 2. Porque assim, falei, nossa, mas como assim, né? Como a Square não sabe contar? Mas a verdade é que o 1, ele é o prelúdio, né? Do 1 e do 2, que ele conta a lenda do Hendrik. Então eu joguei, ele lançou tal, joguei, cara, as minhas expectativas foram totalmente, assim, sanadas. Eu gostei muito do jogo. Eu sei que ele difere bastante dos antigos, né? Os antigos eram bem mais difíceis, no sentido que você tinha que grindar que nem uma mula. E agora tem muita coisa ali que melhora, né? Eu ia falar expectativa de vida. A qualidade. Ô, louco! Vou comprar agora esse jogo, filho! Viver 100 anos jogando Dragon Quest, vambora! Opa! O velhinho lá, poxa, filho da puta, né? Porra, dessa carta não veio? Filha da puta. É de um jogo assim que eu preciso na minha vida, né? Com certeza eu vou até o final de um jogo assim.
Esse aí o Lucas não termina nunca exatamente pra viver mais. Esse ele tem um bom motivo pra não terminar. O menu é 40 horas de jogo. O Lucas, ele vai setar ali nas configurações. Ai, cansei. Entrou pro jogo. Mas as expectativas com ele foi boa, assim. Boa no sentido que, olha, tá vendo? Eu sou uma pessoa que se contenta com pouco. Eu não tive grandes expectativas pra muitos jogos, tendo em vista que eu já me decepcionei muito. Então as minhas expectativas foram, assim, até que baixas, né? Pra um jogo que já existia. E ia vir o remake, eu acho que a gente vem de uma gama aí de remakes bons pra você começar em séries que até então você ou desconhecia ou você nunca jogou, sabe? Então eu acho que pra mim foi uma boa expectativa e eu fiquei feliz. Cara, eu assino embaixo com relação ao Dragon Quest. Desculpa, só complementar aqui. Eu assino embaixo com relação ao Dragon Quest e digo mais. Quem for jogar esses remakes, né? Só posso jogar um. Jogo 3. O 3 é pra mim, pelo menos, o melhor ponto de partida pra série, porque muitos elementos mais pra frente da série começaram aqui. Muitas ferramentas não, muitas mecânicas, principalmente do sistema de job, ela tem o seu início aqui. Então, é um jogaço, cara, assim. Quem tiver a chance de jogar um desses 3 remakes em HD 2D, vai no 3 que não tem erro. Tá, eu tenho algumas perguntas sobre esse jogo. Enquanto tu falava do jogo 100 horas ali, eu só não entendi de qual que tu tava falando, porque eu tirei o meu fone pra escutar o que o meu filho tava falando. O remake, ele é longo também? Não é. Não é porque ele não te exige tanto grinding quanto os originais, né? Ele não vai ter essa questão de ser longo. E você tem qualquer assim, tipo, você tá numa batalha, tá muito zoado, você não quer grindar, mas você quer dar continuidade à história, você pode baixar a dificuldade. A primeira dificuldade ali, ele até escreve assim, se a sua equipe não morre, você não morre. Você pode estar com 1 de HP, você vai passar, sabe? Então a primeira, a fácil, né, são nomes diferentes lá, mas a fácil é isso. A normal é bem de boa, eu achei a normal super de boa. E a difícil eu acredito que seja mais parecido com os originais mesmo, sabe? Que você tem que grindar de fato. E assim, são bosses bem chatinhos. Ali no final, cara, nossa senhora, você fica bolado. São umas esponjas de HP. Nossa. Eu não querendo comparar, mas já comparando, depois que eu passei ali do Chrono Trigger, eu não sei se é mais difícil que Chrono Trigger, tá? Mas eu me sinto mais confiante de tentar continuar jogar esse jogo, tá? Tipo, jogos assim, sabe? E eu tô querendo muito um jogo nessa estética 3D, 2D ali, sabe? Eu estou muito interessado no Octopath Traveler, porque a estética dele é linda, esse jogo ele é muito bonito. Só que, eu acho que foi o Paquito, acho que me falou uma vez lá no nosso grupo, que ele é um jogo muito longo, que precisa grindar muito, que do nada a dificuldade sobe muito, assim, sabe? Então, eu tô bem interessado mesmo nesse remake aí. E eu nunca joguei um Dragon Quest, né? Seria uma boa porta de entrada. Eu acho que pra você, a franquia Dragon Quest, num geral, é uma boa, com exceção do fator duração dos jogos. Uhum. Os jogos mais antigos que receberam remakes, como a gente mencionou, eles não são longos, mas porque o que tornava eles longos lá atrás praticamente não existe aqui, que era a necessidade de grind. Entendi. Então, se tu seguir em linha reta, ele é bem curtinho. Assim, relativamente curto. Mas aí, se você for jogar, por exemplo, um Dragon Quest, que é outro favorito aí da fanbase, você vai jogar um Dragon Quest 8 da vida, por exemplo, ele é bem longo. Muito bom, assim, um dos melhores, mas é um jogo bem longo, vai exigir um pouco do seu tempo. O How Long to Beat, que não é muito preciso, mas eu sigo, né, o que eles falam. A main quest principal ali, 33 horas em média, então dá umas 40. Joga umas 50 aí, 40, 50. Cara, eu acho que aí tá tranquilo. Eu tô jogando Baldur's Gate, cara, tipo, já tô no ato 2 ali, quero tentar zerar até o final do ano. Acho que dá pra é um tipo de jogo que você pega no Switch, pega no portátil, ele é filezinho pra jogar, né? Pois é, mas eu tinha esquecido uma coisa, cara. Eu vou jogar um jogo agora que é excelente. Eu até te falo, o Paquito ficou muito feliz, começou a chorar até.
que é Ai, o não, lá, Sea of Stars, cara. Sabe? O Sea of Stars, eu adquiri ele depois eu aproveitei uma promoçãozinha e eu quero jogar ele também. Ele é um jogo muito bom. Inclusive, eu tinha comentado sobre esse... sem o Eric não tem graça. Deixa pra lá. Hello, darkness, my old friend. A Cake que expectativa do programa normal e se decepcionou. Além do poção, o que mais te decepcionou em 25, Cake? Que me decepcionou? Cara, é difícil, viu? Porque eu tô tão plena ultimamente. Alguns dias atrás. Só que caralho, meu irmão. O notebook mais bunda do mercado. Mais bunda, que ele faz um positivinho assim. Vem a porra do Pocket Rede, meu irmão. Nem aquela coisa, sabe? Não me abala mais. Que não pega em Bluetooth. Ela nunca vai conseguir jogar porque não tem a porra de uma placa de rede pra jogar pela conexão Wi-Fi. Cara, eu fiquei maluca. Não, vocês acham que o última poção é caos? Gente, vocês nunca jogaram com o clã que eu jogava no Destiny. Vocês nunca jogaram, aquilo lá era caos. Tá, mas já que então você não teve nenhuma decepção esse ano, teve algum jogo que superou a sua expectativa? Porque o Dragon Quest ele atendeu. Mas teve algum que você achou, vai ser meia bomba e tal, mas foi muito mais do que você achou? Nossa, tô aqui, tá o tic-tac aqui pensando. Death Stranding 2. Pokémon ZA. Death Stranding 2, você acredita? Eu fui totalmente... Beleza, vamos lá, né? Joguei o 1, platinei o 1, vamos lá pro 2, vamos ver se eu quero platinar o 2. Fui jogar, cara, eu fiquei muito... Uau. Fiquei muito biruleibe das ideias com o jogo. Eu achei que tu tinha pensado que ele ia ser quase praticamente o 1 ali. Que foi a impressão que eu tive, pelo menos, né? Bem parecido com o 1. Assim, na mecânica, tipo, é muito parecido. Você pega principalmente o Director's Cut do 1, é praticamente igual. O que me impressionou foi a história, porque o do 1 eu fiquei confusa com a história. Aí eu tive que até fazer umas pesquisas, né? Porque você só não dá spoiler. Não, spoiler não. Mas a história do 2, eu falei... É porque assim, você já vai com bagagem pro 2, sabe? Se você já entende aquele mundo. Você já entende o que as pessoas estão fazendo, o porquê que elas estão assim e tal. Então você já tem um entendimento muito melhor. Então aquilo fica mais interessante pra você. É tipo Metal Gear. Você pega um Metal Gear pra jogar e vai prestar bastante atenção nisso, você fica confuso. Porque era confusa a história do Metal Gear. Se pegar numa linha cronológica ali, você... Meu Deus, quem que é quem? Sabe? É tipo o Game of Thrones, quando você tá lendo e toda hora você tem que ir no final ali do livro pra ver qual família é o quê e quem é quem. É a mesma coisa, sabe? Mas no 2, eu acho que com a fluidez disso, ficou melhor. Então por isso que eu fiquei parabéns, Kojima. Sou sua hater, mas parabéns. É hater, tá. Não, tu é hater. É meia hora falando mal do cara no episódio 12. Lá no comecinho. Mas ok. A única coisa que eu acho é porque a galera põe muito ele num pedestal. Eu acho assim, reconheço que tem coisas boas dele, mas eu só acho que não precisa colocar ele no pedestal, porque tem outros diretores tão bons quanto ele também, sabe? É mais isso. Eu concordo. Pior que eu concordo mesmo. Eu faço de meme falar que eu sou fã dele e tal. É puro meme. Eu gosto do trabalho dele, porque ele tem uma assinatura, mas realmente, coloco ele no pedestal, eu acho que não precisa. Miyazaki é um diretor fantástico também, eu acho que merecia mais reconhecimento. Infelizmente, não dá pro nosso diretor favorito sempre ter reconhecimento, né? Enquanto tem uns aí que não merecem, tem. Nomura! Enfim, vamos continuar aqui o programa. Eu quero trazer os meus, então, dessa listinha, porque eu não posso deixar de mencionar o jogo que mais me surpreendeu esse ano, que foi o Clair Obscur Expedition 33. E assim, a minha expectativa com esse jogo, quando eu vi os trailers dele no ano passado, mais ou menos, era tipo, tô entendendo nada, parece interessante, mas não acho que vai ser muita coisa. E como eu sempre faço, eu parei de acompanhar tudo sobre o jogo. O primeiro trailer me vendeu a ideia, eu decidi que eu ia jogar, e joguei no dia do lançamento, assinei o Game Pass e joguei. E assim, irmão,
esse jogo foi um soco no estômago, tá? Primeiro que... Em qual sentido? Desculpa, combate ou história? Sim. Ok. É que tu tinha comentado que a história chegou um ponto que tu meio que não gostou muito. Então, eu não... Deixando claro pra audiência, eu não vou dar spoiler da história, mas se qualquer comentário que você escuta sobre Clair Obscur você pode considerar um spoiler, eu ia ofender alguém, mas eu não vou. Então só pausa o episódio aqui e avança até eu terminar de falar do Clair Obscur. Mas assim, o sistema de combate primeiro, né? A Kate tá plena, então eu vou tentar ficar pleno hoje também, porque no episódio anterior eu já fui muito hater. O combate do jogo, né? Primeiro que ele é um combate de turno bem engajante. Eu não esperava que eu fosse me divertir tanto jogando um jogo nesse estilo. Assim, isso vem de alguém que gosta de jogo de turno, mas eu admito que eventualmente dá uma cansada. Então eu jogo outras coisas pra dar uma espairecida. Mas é um combate engajante pra caramba. Me divertiu muito. A parte de customização, a parte de progressão, eu achei ela um pouco quebrada, pra ser sincero. O jogo, depois do final do ato 2, ele permite que você quebre o limite de dano de 9.999. Daquele ponto em diante, os números saíram de controle. Então, pra mim, pelo menos, continuou divertido pra caramba. Mas é algo que eu acho que a Sandfall pode melhorar. Oi. Tá, vamos lá. É isso que é uma coisa que eu não consigo entender. Por que é ruim tanto dano assim? O jogo fica fácil demais, é isso? Não é que é ruim, Lucas. É que assim, quando você tem números pequenos, vou dar, por exemplo, Darkest Dungeon. Tá, tu causa, sei lá, 100 de dano, por exemplo. Você tá causando 100 de dano. Tá. O jogo é todo balanceado em cima desses números pequenos, então qualquer incremento ou redução que pareça pouca coisa é relevante. Então, 10% de 100 é só 10. Mas num jogo em que seu HP máximo é 50, é 60... 10 de dano é muita coisa. Sim. Então, de Baldur's Gate 3, por exemplo. Baldur's Gate, outro exemplo. Quando os números ficam muito grandes, você tá dando, por exemplo, eu matei o boss mais forte do jogo fazendo build de one shot. Matei ele com um golpe. Óbvio, tem todo um setup, todo um grind, enfim, não vem de graça. Mas eu fiz. A partir do ponto que você consegue fazer isso, você tá dando, tipo, 45 milhões de dano. Você vai aumentar em 10%, você vai pra 49 milhões. Não faz mais diferença. O seu cérebro para de ter aquela dopamina que você tem com o incremento nos números. Vira um negócio tão difícil de você processar que você abstrai. Tô dando 50 milhões de dano, 60. 50 por 60, foda-se. Então o problema não é mecânico, o problema é mais na diversão mesmo, né, puramente. Então, é porque... Quando vocês falam de quebrar o jogo, essas coisas, eu acho que, pra mim, então quer dizer que ficou fácil demais. Às vezes sim, eu sei, mas nesse caso não, então. Eu entendi a sua dúvida. Tem uma diferença, a frase até do próprio Samuka. Vou pegar emprestado aqui. Tem uma diferença entre você, jogador, quebrar o jogo e o jogo quebrar sozinho. Vamos pegar o Baldur's Gate como exemplo. Você tem sistema de multiclasse. Você, Lucas, vai lá e monta o seu paladino com... subclasse em monge e um ponto em clérigo. Tô falando do avulso aqui, audiência, porque eu não joguei, tá? Só pra exemplificar. E você achou uma build que você ficou muito forte. Você atropelou o jogo. Você quebrou o jogo. O jogo te permitiu isso. É diferente de você montou o paladino, você não fez nada fora da árvore padrão do paladino e você chegou no mesmo resultado sem nenhum esforço. Isso, o jogo está quebrado por conta. Entendeu? Essa que é a diferença. Você não se esforçou para chegar naquele resultado. O jogo te entregou de bandeja. Ou como acontece no Metaphor Fantasio, que foi uma grande surpresa do ano passado. Mas acontece lá o seguinte. Quando você libera as, entre aspas, classes supremas de cada personagem, todo o resto se torna irrelevante. Aquelas classes são tão overpower que só de você ter aquilo você atropela o jogo. É o caso também de, sei lá, pegar uma arma overpower logo no começo do jogo e tu ficar com ela o resto do jogo. Exatamente. E isso é uma coisa que me irrita muito, porque você tá pegando um monte de arma linda, de armadura linda e tal, e tu não pode usar porque aquela é melhor. Isso, exatamente.
E aí, no caso do Claro Obscur, até pra não me estender muito e falar de outra coisa, enquanto o jogo não quebrou o limite de dano, tava ali no 9.999, você não conseguia dar danos absurdos, então você tinha que interagir com as mecânicas dos desafios que eram jogados na sua frente. E, como você não conseguia matar o boss com tanta velocidade, você tinha que aprender o padrão de movimento deles para interagir com o sistema de parry e de esquiva. Que é um sistema que, para alguns, dá muita vantagem pro jogador, porque cada parry e cada esquiva você anula 100% do dano. Pra mim é uma merda, post-game, porque eu não sei usar isso aí, é uma bosta. Então. E aí gera um outro problema, no post-game principalmente, ou do ato 3 pra frente, que é quando o limite de dano quebra, que vira um negócio de ou você esquiva ou você morre com um golpe. O balanceamento meio que morre, entendeu? Então tem esse probleminha no jogo. Mas assim, fora esse pequeno nitpick, que apesar de eu ter falado muito, é bem pequeno mesmo, cara, a história me surpreendeu. Eu não esperava o tipo de história que eu recebi. Eu esperava que ia ser uma coisa, o jogo dá uma virada, vira outra coisa. E como o Lucas mencionou, eu parei de me importar com a minha party depois dessa virada. Obviamente não vou dizer qual é, mas eu torci pro antagonista a partir dali. E, cara, foi uma grata surpresa, sabe? Foi uma galera que pegou uma coisa que é nichada, querendo ou não, que é o RPG de turno, e mostrou pro mundo na nossa bolha que, tipo, cara, dá pra fazer isso aqui bem feito, dá pra fazer isso aqui divertido. Sabe? Dá pra contar uma história maneira aqui. Dá pra você ter valor de produção também e contar, fazer um negócio autoral. Porque tem essa ainda, ele é um mix dos dois. Ele tem um valor de produção, ele tem um gráfico lindíssimo. Estilizado também, um 3D estilizado. E ele conta uma história muito boa. Ele é um jogo muito bom. E a gente, pelo menos eu em 2025, tive esse problema. Eu via jogos das indústrias maiores, eu tava sendo condicionado já a pensar que vai ser mais do mesmo, aquele joguinho genérico de ação, beat by beat e vida que segue. Jogo da Sony, blá blá blá. É o jogo da Sony de pai triste, é o jogo pra criança da Nintendo, enfim, essas coisas aí. E o Claro Obscur mostrou pra galera do mainstream que existe mais que o videogame pode fazer além disso. Então ele foi a minha grande surpresa desse ano. O Claro Obscur, ele tem... Assim, eu joguei o ato 1. Eu achei bem interessante a história, o jogo é lindo, cara, não tenho o que reclamar dele, mas a estrutura de mundo dele eu não curti muito, achei um pouco chato o combate, eu achei bem chato. E não é porque é de turno em si, é a questão do parry, eu não gostei. Eu tô jogando Baldur's Gate, cara, eu amo Baldur's Gate, eu acho um jogo excelente. Eu tô com vontade de jogar jogos de turno agora. Só que o Claro Obscur não me pegou. Só que assim, o Claro Obscur, cara, eu tenho muito respeito por ele, porque ele é uma mensagem pra indústria, sabe? Na minha opinião, ele é uma mensagem pra indústria. Eu não considero ele um jogo tão indie assim como todo mundo fala, ele teve ajuda até do governo da França pra ser feito, tá? Mas ele é uma mensagem, cara. Eu vejo ele como esse frescor aí pra indústria AAA, pra essa indústria gananciosa aí, tá? E eu tenho muito respeito por ele. Eu espero, inclusive, que ele ganhe o GOT, pra ter mais reconhecimento ainda. Mencionar por alto aqui outro jogo. Esse eu não terminei porque eu só joguei a demo dele e vi uns gameplay no YouTube. Mas ele também me surpreendeu. Foi o Digimon Time Stranger. Digimon Story Time Stranger. Porque, assim, vamos ser sinceros aqui, por mais que eu deteste essa franquia, Pokémon domina no quesito Monster Taming. Não tem o que falar. E os fãs de Pokémon estão apanhando aí já tem uns anos, porque sai jogo medíocre atrás de jogo medíocre. E eles não tinham concorrência, basicamente. E os jogos de Digimon, eles sempre foram muito o que a gente chama de hit or miss. Ou eles acertam grandemente, ou eles erram miseravelmente. E o Time Stranger, ele foi um grande acerto esse ano. As mecânicas de Monster Taming dele estão bem divertidas. A história, ela é uma história mais adulta, ela é uma história que se leva mais a sério, tem temas mais pesados. A franquia Digimon, desde os animes, a gente assistiu muito novo, né? Mas se você pega pra assistir os animes de Digimon agora, depois de mais velho, você
pega temas muito pesados que são tratados lá. Mas tratados, obviamente, para um público infantil, né? Mas ainda assim, temas relevantes. E o Digimon Time Strange foi uma grata surpresa, cara. Foi assim, temos um substituto à altura para Pokémon esse ano, sabe? Isso é muito bom. Concorrência sempre é bom, em qualquer coisa. Então, essa menção rápida aí, porque eu não zerei ele, eu não consigo explicar mais a fundo. Digimon Time Strange. No quesito decepção, eu acho que eu não tive, eu tô meio igual a Kate, eu não tive nenhum jogo que me decepcionou esse ano, eu tive mais surpresas. Fiquei mais dentro da bolha indie, né, não fiquei tanto acompanhando os AAA da vida aí e tal, e eu acho que foi uma escolha muito feliz que eu fiz. A indústria indie tem uma variedade de jogo muito absurda e tem muita coisa que é a minha praia, especialmente no ramo de RPG e de roguelike, tá ligado? Então, da minha parte, meio que foi isso aí. A própria indústria indie, ela também não cria tanto hype, né? Os jogos, eles acabam sendo anunciados muito pouco tempo antes de serem lançados. Existem exceções, eu vou mencionar uma delas mais pra frente, inclusive. O indie, ele não tem dinheiro pra fazer marketing, né? Então, quando ele lança, você fala, meu Deus, como que eu não sabia desse jogo? Aí acaba sendo pela galera falando. Vai muito do boca a boca mesmo. Aproveitar que o nosso amigo Paulo apareceu aí. Paulo, comenta um pouco sobre o seu 2025, irmão. A gente quer ouvir também. Cara, 2025... Na verdade, eu tô que nem vocês, né? Ano passado, 2024, eu fiquei muito por fora dos lançamentos, né? Mais do que o pessoal comentava nos grupos mesmo e uma outra notícia que eu via. Então, eu acabei não tendo muito hype pra muita coisa. O principal hype que eu tive no ano passado foi pra Death Stranding 2. Até que a Kate tinha mencionado mais cedo. E eu quero acrescentar aqui também que o Kojima, já dizia o Vegeta, né? O desgraçado é um gênio. Porque no final do ano passado, né? Ele, naqueles eventos de Gamescom, de Game do Ano, etc. Eles lançaram aquele trailer estendido, né? Acho que era com 9 minutos de cenas do jogo. Que ele basicamente mostrou o jogo inteiro, mas não contou nada. Então você via aquelas cenas soltas, não entendia nada. Mas no final, aquele vídeo era o jogo inteiro. Então ele mostrou tudo e não mostrou nada ao mesmo tempo. O primeiro também, eu acho que teve algo parecido. O primeiro jogo também, ele foi soltando alguns trailers e ninguém entendia porra nenhuma, porque ainda mais que era o primeiro contato, né, com a IP. E ele parece que teve até cena do final também. Do primeiro eu não lembro. Mas o segundo tinha. O segundo tinha. E spoilers pesados, inclusive, que estão presentes nesse trailer. Mas como eles estão fora de contexto, então meio que passou batido. E isso ajudou a construir o meu hype, né? Que eu tinha gostado muito do Death Stranding 1. Aquele gameplay maluco, né? A história meio sem pé nem cabeça, que só vai fazer sentido lá no final. Aí eu tava curioso para descobrir o que eles iam aprontar nesse segundo jogo. Né? Então veio o trailer, o tempo passou e acabei comprando Day 1. No primeiro dia ali eu já tava jogando. Só que minha experiência não foi assim tão boa quanto a da Kate. Né? Eu achei a história dele meio rushada, meio corrida, principalmente no final do jogo, que ele... Eu não vou dar spoiler aqui, mas ele apresenta várias viradas no roteiro, uma seguida da outra, que não vai te levar pra lugar nenhum, basicamente. Mas tirando isso, né, todo o gameplay dele é muito legal, é muito bacana. Se você gostou do Death Stranding 1, o segundo jogo, ele é uma versão daquilo muito mais melhorada, né? Então ela tem... Eu até já tinha comentado aqui no programa, eu acho. Uma porção de qualidade de vida. Então, a exploração dele também é muito mais eficiente. E logo de início você tem ferramentas ali muito boas para se virar e caminhar pelo mundo. Então é um jogo que atendeu às expectativas, digamos assim. Mas não total, pelo seu relato aí, não foi totalmente atendido às expectativas. Talvez acho que porque o Naga esperava novidade, Naga, no jogo, talvez? Então, Kate, foi o problema que eu tive lá até com Horizon Forbidden West, né? Ele tem aquele problema de ser a continuação, né? Que você perde aquele sentido de novidade, né? Afinal, você já descobriu o que aconteceu com aquele mundo.
quem são aqueles personagens. Então você perdeu esse encanto, né, essa magia. Aí a história ela precisa ter uma outra coisa pra te motivar a seguir em frente, né? Ele até apresenta essa coisa, o Death Stranding, mas não é aquele estalo que vai te dar igual o primeiro jogo. O Horizon 2, assim, ó, literalmente pega o final do 1, joga fora e tu começa o jogo. É literalmente isso, sabe? Eu, assim, a minha opinião é que essas continuações poderiam ser uma IP nova. É a minha opinião, sabe? Você tem um certo problema com continuações, e vocês mencionando isso até pensando, né? A galera do Claro Obscuro vai ter que suar a camisa, né? Convenhamos. Mas você tem esse problema com continuação porque você tem uma expectativa pré-concebida por causa da obra anterior. Sim, justo. Tem o que fazer com relação a isso. Isso é verdade. Foi o que aconteceu comigo, que assim, nenhum jogo me decepcionou esse ano, mas eu ouvi vocês falando e fui lembrando. Aconteceu isso comigo com Hades 2 e Silksong esse ano. Que não foram jogos ruins de maneira nenhuma. Silksong é muito bom, Hades 2 é muito bom, mas Silksong deu uma enchida de saco pra mim, porque eu já tava acostumado com a fórmula do Hollow Knight. Talvez eu fui igual o Paulo, esperando coisa nova, assim. Teve uma ou outra coisa, mas no geral achei cansativo. E o Hades 2, apesar da gameplay continuar muito boa, o grande fator que pra mim é magistral no Hades 1 era a história dele. E no Hades 2 ela deu uma derrapada muito grande, na minha opinião. Peraí, só uma coisa, tu zerou? Eu acompanhei gameplay de um youtuber que eu assisto. Porque o final dela mudou agora, tá? Eu sei qual é o final novo. O final, só esclarecendo, né? O final em si não mudou. Mudou a forma com que chega lá. Entendi. Então, só pra não dar spoiler pra audiência também. Mas eu achei a história do Hades 2 muito aquém do Hades 1. Mas é aquela, né? É um estúdio que sempre lançou jogos diferentes um do outro. E aí eles fizeram uma sequência que ficou ok, né? E tá tudo bem, né? É um estúdio que tem crédito também pra errar. Pra caralho, todos os dois. O Hades 2 é um jogo que eu possivelmente não vou... possivelmente não vou jogar. Eu joguei o 1, eu escapei 6 vezes. Chegou uma hora que eu falei pra mim mesmo que, cara, pra continuar vai ser um grind maldito aqui. Tá tudo certo, tá tudo bem pra mim. Vou parar por aqui. E o 2, eu acho que vai ser... vai ter umas coisas a mais ali, mas eu não tô, assim, com vontade de jogar ele, não. Tá, mas desculpa te interromper, Paulo. Continua aí. Não, tá tranquilo, tranquilo. Agora de decepção, cara, acho que não tive nenhuma. Até porque não tava acompanhando. O hype é a mãe da decepção, né? Não sei se é isso o ditado. Tipo, quem não tem expectativa não se desaponta. Mas eu acho que também tem a questão de quando você vai jogar alguma coisa, você não tá assim, você não tá na vibe de jogar aquilo, sabe? Então aí você acaba dropando e depois você volta e gosta demais do jogo. Você fala, meu Deus, como que eu não gostei a princípio, né? Então às vezes depende muito de como a gente tá, né? De como tá a nossa cabeça, de como tá o nosso dia a dia, como a gente tá de fato, eu acho, não sei. Não, eu concordo com você. Eu tive essa vibe bem no comecinho, mas depois ela passou. O jogo não é desse ano, mas eu joguei esse ano, que foi do Skyrim. No comecinho eu tava assim, não sei e tal, não tô muito afim de jogar esse aqui. Mas aí eu voltei depois, com a cabeça mais fresca, e o jogo fluiu. Não é desse ano, mas foi uma grata surpresa pra mim também. Eu acabei gostando dele. E falando em Skyrim, Lucas, seu 2025? Bem, 2025 foi um ano e tanto aí pra mim, principalmente na questão de videogame, porque comecei um podcast de videogames, né? Foi muito bom. Eu zerei cerca de 12 jogos até o momento, então deu um jogo por mês, estou muito orgulhoso de mim mesmo. Eu também agora pretendo zerar Baldur's Gate até o final do ano, vamos ver, também não me prometo nada. Mas esses são jogos de outros anos, não me
não me interessam pra esse ano agora. Porém, tem um jogo que eu zerei lá no comecinho do ano que Não, perdão. Teve um jogo que me decepcionou bastante, tá? Mais do que o segundo, inclusive, que foi o Doom Dark Ages. O Doom 2018 foi um jogo que eu joguei de maneira frenética. Eu joguei muito aquele jogo. Ele é Doom de verdade. Ele é aquela máquina de triturar demônios com heavy metal no talo. É o Doom. É a maneira que o Doom tem que ser, né? Que é heavy metal e demônio sendo destruído, pra mim. O segundo é um jogo de plataforma que, assim, eu gostei, achei ok, né? Mas ele perdeu um pouquinho do Doom. E, cara, o terceiro é um tutorial simulator, pra mim. A jogabilidade ficou muito boa. A parada de dar um dash ali com o escudo tá sensacional. O problema é que, assim, Doom sem heavy metal não é Doom. E a música é muito ausente nesse jogo, sabe? Eu não sei se eles arrumaram agora, mas eu acredito que não. Mas já começa que a música tá muito baixa. E aí você tem que ajustar ali pra ficar mais ou menos ok. E quando a música começa a aumentar e tu começa a ficar pilhado e começa a sair matando tudo que vê pela frente, a música para. Ela baixa o volume. Entendeu? Ou você matou todos os monstros muito rápido. Então a música não encaixa certo, sabe? Tem alguma coisa errada ali. Mas o pior de tudo pra mim, cara, é a quebra é o coito interrompido que esse jogo te dá. Ele vai lá, ele te entrega a BFG na mão, que é a Big Fucking Gun, né? E aí ela é uma balestra, sabe? Nossa, essa é a arma clássica da franquia, né? Eu já comentei isso em algum episódio, tá? Eu tô me repetindo aqui, mas é tão ruim que eu vou me repetir. E essa é a arma clássica da franquia, como o Paquito acabou de falar. Apesar de que eu acho a Double Barrel mais clássica, mas as duas ali eu acho que dá pra dizer que estão páreo a páreo. Ah, sim, a Big Fucking Gun é a arma clássica no mainstream, né? Você fala Sim. Doom, quem entende um pouquinho de videogame lembra da BFG, isso que eu quis dizer. Sim, justo. A BFG e a escopeta lá de cano cerrado são as clássicas. Ainda sobre o Doom, teve toda a questão a treta com o músico antigo, né? Era o Mick Gordon, né? Que ele acabou saindo tretado lá na Bethesda. De alguns problemas com direitos das músicas dele. E ele fez falta. Fez falta porque aquele metalzão dele é o que realmente dava ritmo pro jogo, né? Assim, a música não é ruim, tá? Eu acho que respeitou muito a obra do Mick Gordon, tá? Eu acho que ficou muito bom. A música é boa, não é ruim, tá? O problema é como ela é aplicada na gameplay. Entendeu? Lógico, a compositor original ali é muito melhor, tá? Não é isso. Mas eu acho que a maneira que é aplicada, que brocha muito o gameplay, sabe? Tem um quê de a música ser dinâmica, de acordo com como você anda, como você combate. Eu lembro que no 1 era perfeito, assim, ó, o timing da música era perfeito, sabe? A música acabava quando tu acabava de matar os monstros. Então tu tava ali pilhado, sabe? E aí a música ia baixando e a tua adrenalina ia baixando junto com ela. Era algo assim. Outra coisa também é os tutoriais que aparecem. Te quebram completamente o ritmo do jogo. Você pega a arma ali, você tá louco pra usar e aparece uma tela. Ó, essa arma aqui faz tal coisa. Meu irmão, bota um monstro na minha frente e deixa eu atirar a porra da arma. Deixa eu usar a arma. Não me explica em texto como é que é, sabe? Não precisa. É só clicar no botão que eu vou saber o que a arma faz. Entendeu? Não tem segredo. Esse tutorial intrusivo é foda. Desculpa te interromper, mas esse Não, me tutorial interrompa porque eu tô falando foda demais. Mesmo. Não, eu concordo contigo. Esses tutoriais intrusivos é complicado e parece que essas empresas maiores não conseguem virar essa página. Porque você vê nos jogos menores, nos jogos indies,
que eles já estão achando formas de colocar tutorial orgânico integrado no jogo. É tão pegar o simples, negócio. cara. E Coloca te forçar uma 5 situação monstros. que você tenha que fazer. Não, o pior é que assim, eles te colocam a tela, certo? E falam, essa arma aqui, ela faz tal coisa. Eu não sei o que. Aí você fica lendo, aí fica passando a página. Ah, tá, beleza. Aí eles colocam 5 monstros na tua frente, ou uma horda, pra te usar a arma. Cara, pô, não explica o que a arma faz. Bota o nome da arma ali, se quiser, né? Dá os monstros e o jogador aprende a fazer. E aí, se o jogador não souber, deixa lá um menu, um glossário, digamos assim, explicando o que a arma faz, cara. É tão simples de resolver isso, sabe? E assim, uma outra parte também que me incomodou, cara, isso me incomodou bastante também, é a parte do dragão. Cara, eu sei que eu tô me repetindo, tá, audiência, mas eu vou fingir que tem pessoas que, talvez, eu vou fingir não, tem pessoas que não ouviram esse episódio que eu falei do Doom. A parte do dragão, foi uma parte que me incomodou muito, eu achei muito chato. Achei monótono. As animações são repetidas. É obrigatório fazer essa parte. Eu acho muito longo. Sabe? Não ficou legal, cara. Eu acho que poderia ter tirado essa parte do dragão. É heavy metal pra caralho. Dragão com asa, laser e o caramba 4? O visual do dragão é muito foda. Mas é só isso, cara, que é legal. Sabe? Depois disso... É estilo sobre substância, né? É estilo ao invés de substância, infelizmente. Como é que é o nome daquela pessoa, daquele criador lá, ô Paquito? Criador? Nomura? Não, porque o dragão não tem cinto, né? Ele tem asa laser. E a história do Doom é fácil de acompanhar. Olha que o Doom Eternal ele consegue complicar até isso, viu? Meu Deus. Nomura A foi o história não é consultor tão do Doom simples, Eternal. não. Tem um bagulho de civilizações antigas, aí inferno, aí não sei o quê. Jesus. Pior que é verdade. É complicar eles pra colocam... onde não precisa. Mas essa parte tem isso do... também. Pode falar, Paulo. É que essa parte do dragão, só explicar pra quem não jogou, né? Que são 3 fases. Elas ficam espalhadas durante a campanha, que elas são todas lineares, né? Você sobe no dragão, aí precisa voar para uma fortaleza, destruir 3, 4 explosivos, derrubar uma nave e entrar lá. E é isso aí. São aquelas sessões on rails, né? Que o pessoal fala, que o dragão ele voa como se fosse num trilho. Você só tem controle ali pra esquerda, pra direita e atirar nos monstros. Paulo. Não, desculpa, Paulo. Não, isso não. Você consegue voar livre. Ah, você voa livre no sim. espaço. Você voa livre no espaço. Ah, verdade. É que tem algumas partes que são rails, né? Que você, quando você passa transiciona de uma área pra outra, você passa por uns túneis e tal. Isso. Nessas áreas tu meio que segue, assim, né? E tem aquelas naves também que fica seguindo elas e tal. Mas, no geral, tu consegue voar de maneira livre ali. Só que assim, não tem nada pra explorar, não tem nada de interessante pra se explorar também, entendeu? Vamos dar um 180 aí. No caso, o Doom te decepcionou esse ano, correto? O que te surpreendeu esse ano? Lá nos meados de 2000 e alguma coisa, eu lembro de ter jogado o Space Marine Warhammer 40k. Que é eu não sei nem classificar esse jogo, mas é um tiro em terceira pessoa, vamos lá. Você enfrenta hordas de orcs e tudo mais. E foi lançado o 2 esse ano, né? Cara, eu sempre gostei de Warhammer. Sempre achei legal o universo, sempre achei da hora as armaduras dos Space Marines e tal. Só que eu nunca me aprofundei muito, porque é um poço sem fim, né? Pra quem tem o Leon lá do Galinha lá que conhece essa lore, cara, é uma coisa que não acaba e eu tenho medo de entrar dentro desse universo aí, né? E o jogo Space Marine 40k, o Space Marine 2, né? Ele segue a mesma mecânica do primeiro ali, é um tiro em terceira pessoa.
dá pra ser considerado um genérico, porque você anda e atira e mata tudo que vê pela frente. Mas assim, cara, a composição desse jogo foi algo muito foda, sabe? Só um contexto sobre o universo de Warhammer. Tudo é gigantesco. Tudo é grandioso, né? Você é só um grãozinho de areia ali no meio de muita coisa. E o jogo passou essa sensação, sabe? Seja enfrentando as hordas ali dos alienígenas, que são muito bem feitas, eu gostei, assim, dá a sensação de que tu tá muito na merda mesmo. Ou as construções imperiais, assim, as construções que você explora e tudo mais. A maneira que os personagens falam, aquela parada mais militar, mais com honra e tudo mais. Fanatismo, né? Bem fanatismo mesmo. Tudo Cara, eu odeio fanático, mas eu gosto da maneira que é aplicado o fanatismo no Warhammer, sabe? No Warhammer é muito foda. É foda, cara. Foda. É uma parada que tu paga e fala assim, caramba, o Imperador é foda. Eu daria minha vida pra esse cara, eu nem sei quem ele é, sabe? Cara, o Warhammer, esse Space Marines 2 especialmente, ele faz você se sentir ao mesmo tempo muito merda e muito foda. Porque assim, quando você tá ali no Close Combat, né, quando os bichos estão perto, você tá atirando, serrando, metralhando, assim, fazendo o que o Doom deveria fazer, é uma sensação de poder muito grande. Mas cara, quando você chega numa set piece que... As set pieces desse jogo, audiência, se você procura no YouTube, é um negócio de louco. Até eu que não gosto desse gênero, eu fico impressionado. Mas você chega numa construção, assim, a câmera dá aquele zoom out pras costas do personagem, e você vê ao fundo aquela horda se formando e vindo na sua direção, ali a sua única reação é falar, fudeu. Não, cara, eu, assim, tinha horas que eu olhava, a primeira vez, o primeiro impacto que tu tem com essa horda ali, o primeiro encontro, tu fala assim, meu irmão, como é que eu vou matar isso, cara? Eu tô fudido. E assim, e aquela coisa, ela vai subir, ela vem, e ela começa, eles fazem uma animação, depois tu entende como é que foi feito, né? Eles fazem uma animação daqueles bichos subindo, mas é como se fosse um corpo só. Então tu tem que atirar neles pra matar aquela horda ali. Mas assim, é uma coisa legal, assim, não é mal feito. E é muito bicho, cara. E assim, o jogo ele vai apresentando as armas, né? Que você pode usar. Então não é que eu peguei uma marreta mais pra frente, que daí ali eu falei, meu irmão, agora eu sou paladino. Agora eu tenho uma armadura, eu sigo alguma coisa dourada aqui, eu tenho uma marreta. E cara, é marretada pra tudo quanto é lado. E aí tem as finalizações, cara, nossa, são brutais. São brutais, assim, são muito boas, sabe? Eu tenho várias gameplays que eu salvei no PS5, várias screenshots, assim, sensacionais. Tem um ponto, tem cenas assim, cara, a construção faz tu se sentir muito foda. É como tu falou. Tu se sente mesmo algo... Tu sente que tu é poderoso, que tu é imponente. E também tem o multiplayer. Eu joguei algumas horas o multiplayer, joguei acho que umas 10 ou 15 partidas ali. E teve histórias muito legais, assim, de tipo... Sabe, lutando contra todo mundo, aí caía um aliado, eu saía correndo, salvava ele, voltava, né? Eu usei a classe que tem a marreta, que basicamente é pra fazer isso, é pra defender as pessoas ali. E, cara, foi muito foda, muito foda. Eu recomendo esse jogo ainda, eu acho que deve ter pessoas jogando multiplayer, se não, a campanha principal é muito boa. A história é legal, tá? Assim, é uma história simples, mas... Como é que eu posso dizer? Ela vai te dar ali aquela curiosidadezinha de saber o que acontece, o que os personagens vão fazer e tudo mais. Achei bem legal. E a história, ela é contada por capítulos, né? E existem algumas partes que, por exemplo, assim, acho que é Tidus, o nome do personagem principal,
vai mandar um esquadrão fazer uma tarefa X. Né? E aí você vai ver essa consequência desse esquadrão em determinado ponto ali, uma cena, né, vai acontecer. E você vai fazer parte desse esquadrão no multiplayer. Então, o multiplayer segue a história do single player. Tá ligado ali, né? Achei bem legal. Maneiro. Maneiro. Achei bem... Não é só por estar ali, entendeu? O multiplayer. Tem contexto, né? E é isso, assim, a jogabilidade dele é muito boa, tá? Gráficos, cara, tá lindo. E eu acho que hoje dá pra encontrar ele fácil aí, com uma promoção bem legal. Inclusive, ele tá em promoção na Steam, tá? Nesse momento da gravação, ele tá lá em promoção. Com certeza vai ter outras promoções ainda no final do ano aí, que dá pra aproveitar pra pegar ele. Bom, seguindo aqui o programinha, agora a gente vai para a segunda parte, as nossas expectativas, a futurologia de taverna. O que a gente espera para 2026, né? Eu quero começar essa parte aqui mencionando um outro jogo aqui que eu tô bem num certo hype até para 2026. O primeiro deles é o Vampire Survivor de carta lá, que foi anunciado. Cara, eu achei bem interessante a ideia. O trailer dele é uma loucura. É muito engraçado, né? É muito engraçado o trailer dele, cara. Quem tiver curiosidade aí, procura esse trailer no YouTube que você vai dar umas boas risadas, com certeza. Mesmo quem não conhece o jogo vai rir desse trailer. Ele é tosco de propósito, é maravilhoso. É muito bom. Um outro joguinho aqui, esse é bem menorzinho, tá? É bem no meu nicho, mas eu queria mencionar ele aqui, que é o Double Dungeon. Ele é um RPG tático em um 3D bem fofinho, que usa mecânicas de roguelike com rolagem de dados. Então, eu joguei a demo dele na Next Fest, que teve esse ano. Algum festival de demo da Steam esse ano, ele tava lá. Joguei a demo, adorei. Botei ele na minha wishlist. Outro jogo que eu quero mencionar por alto, porque eu não tenho muitas informações dele, mas é um que eu tô cautelosamente no hype, que eu já passei raiva com isso antes, que é o Threads of Time, que é mais um jogo que começou a ser produzido naquela onda de jogos que buscava emular ou melhorar os RPGs da era de SNES. Então muita gente, infelizmente, comparando ele com é o próximo Chrono Trigger. Ele também tem temática de viagem no tempo. Então assim, os trailers, o jogo tá lindo. Tem uma ou outra cena de combate, parece que vai ser um combate muito bonito também. Esteticamente falando, tá maravilhoso. Mas não saiu trailer de gameplay ainda mais detalhado pra gente ver do que se trata. Tô cautelosamente otimista com esse aí. Espero que saia em 2026, inclusive. E mais um jogo que eu tô feliz por estar acontecendo, mas também tô cauteloso, e esse eu provavelmente não vou jogar porque é um RPG de ação, não é muito a minha praia. Que é o Edge of Memories. Esse jogo ele é do mesmo estúdio que fez um jogo que eu comentei lá no nosso episódio 6, que é o Edge of Eternity, que é um RPG que quando eu joguei eu vi muito potencial nele, mas ele sofreu de um problema que é um projeto grande demais para um estúdio na sua estreia, sem muitos recursos. Ele é um jogo bonito, ele tem umas ideias legais, mas infelizmente saiu com bastantes bugs, a história teve que ser muito rushada pro final, termina ali num cliffhanger que, dado o que eu vi nos trailers do Edge of Memories, não vai ser continuado aqui. Não me parece uma sequência do Edge of Eternity, mas eu vou esperar pra ver. Tô cautelosamente otimista com esse aí também. O jogo bem bonito, espero que hein? Bonito pra caramba. Eu espero que o estúdio tenha aprendido com os problemas que eles tiveram no primeiro jogo. E que esse aqui saia mais polido. Mas o jogo que eu tô de fato no maior hype, sem dúvida nenhuma, mas que eu não vou mencionar agora, vou falar de outro aí. Esse jogo eu tô otimista com relação a ele, porque o jogo anterior dele foi muito bom pelo que eu joguei, que é o Solasta 2.
O Solasta Crown of the Magister, ele é, entre muitas aspas, tá, galera? Ele é um Baldur's Gate 3 de pobre. Ele saiu tem um tempinho já. Ele não tem um gráfico tão robusto igual ao do Baldur's Gate 3. Ah, mas o 2 tá bonito. O 2 tá bonito, vai. Sim, o gráfico robusto que eu tô mencionando é o Solasta 1. Ele não tem um gráfico tão robusto. Agora o 2, ele tá bonito pra caramba. Eu diria que ele tá comparável ao Divinity Original Sin 2, do quesito gráfico. Dali pra mais. Pô, eu diria que tá mais bonito ainda. Sim. É dali pra cima, pra mim. Eu joguei a demo dele, quando teve disponível esse ano. E eles refinaram muita coisa. No pouco que eu consegui jogar, deu pra ver que o estúdio evoluiu pra caramba. O jogo tá mais responsivo. As batalhas estão mais divertidas. O nível de customização vai ser muito maior que o do 1 também. Então, assim, com esse eu tô legitimamente animado. Quero muito que dê certo esse jogo. Tô no hype pra ele em 2026. E agora, de fato, o jogo que eu estou no maior hype, e eu provavelmente vou comprar no dia 1 que saiu o Early Access desse negócio, é o Slay the Spire 2. A audiência que me conhece aí não é novidade, que eu adoro roguelike deck builder. E o Slay the Spire não foi o criador desse gênero, mas foi, de longe, o jogo que popularizou esse gênero. Muitos e muitos anos depois deles, saem jogos ainda inspirados nele, usando as mecânicas dele e inovando aqui e ali, tentando criar o seu próprio universo ali para se diferenciar do Slay the Spire. Mas até hoje, é o Slay the Spire que é a grande inspiração desse gênero. E, como eu mencionei lá atrás, quando eu tava falando de Asgis 2 e Silksong, né? A minha expectativa, e creio eu que da comunidade que gosta desse gênero, com relação a esse jogo, é muito alta. Porque a Mega Creek, que é o estúdio que fez o primeiro jogo, né? Eles basicamente revolucionaram um gênero inteiro. Então, boa sorte pra eles, inclusive, pra superar o que foi o primeiro Slay the Spire, cara. Porque vai ser uma tarefa complicada, complicadíssima. Mas que pode acontecer. A gente teve esse ano aí, por exemplo, o Monster Train 2, e o Monster Train foi um desses deck builders inspirados em Slay the Spire, mas que fez a própria coisa dele, a própria fórmula dele. E o Monster Train 2 saiu esse ano e ficou tão bom que eu legitimamente consigo afirmar: ignora o 1 e vai jogar o 2. Ficou nesse nível. E eu espero, o que eu estou contando com esse hype meu, é que o Slay the Spire seja a mesma coisa. Que quando ele sair, ele estiver pronto, refinado, o jogo final, você possa virar e responder pra quem perguntar: você acha interessante jogar um? Não, jogo o 2 direto. Eu quero que chegue nesse nível, que a gente possa ignorar o 1 e jogar só o 2. Então, quase nada de expectativa da minha parte, né? Mas eu queria saber de vocês. Diga, Paulo, rapidinho, o Slay the Spire ele já tem testes dele, né? O beta e tal. Não saiu nada. Ele ia sair esse ano e ele foi movido pro ano que vem. Ou seja, o hype só subiu até por causa disso. Eles adiaram o negócio. Olha só. Bom, tanto... Não. Mas dá continuidade. Tá, desculpa. Dando continuidade aqui, eu já falei quais são os meus hypes de jogos, né? Eu queria saber do meu amigo Paulo, o que você tá esperando pra 2026 no quesito de jogos? Cara, eu tenho algumas coisinhas aqui, né? Apesar que eu já não tenho mais hype de muita coisa há muito tempo. Mas pra 2026 eu tenho algumas coisinhas aí que eu tenho acompanhado com mais carinho. Né, o Lucas até comentou agora sobre o Warhammer. O Warhammer é um mundo também, um universo que eu tô flertando com ele já há algum tempo, né? Tem algumas coisinhas já que eu li, tentei jogar algumas coisas. Eu acho o universo assim, muito interessante, muito bacana. Muito original, eu acho que a porta muito original. E a graça dele é justamente esse exagero, né? Um cara só luta com milhares e milhões de inimigos de uma vez. E acho que a porta de entrada ideal para esse jogo, para esse universo, vai ser nesse jogo aqui que vai ser lançado no ano que vem, que é o Warhammer Survivors.
né? Que ele vai ser feito pela mesma galera do Vampire Survivors, né? Então vai ter aquela mecânica de ser tosca, vai ser viciante, né? Então, com um único boneco ali você vai eliminar milhares de inimigos. Cara, esse jogo é excelente. E assim, de um tempo pra cá, esses Survivors-like se tornaram o meu guilty pleasure, né? Meu passatempo favorito. Um dos meus gêneros favoritos de jogos, inclusive. Né? São aquelas partidinhas rápidas, você vê aqueles números grandes subindo. Então é aquela injeção de dopamina pura na veia em pouquíssimo tempo. Para além dele, voltando aqui, indo um pouquinho para os jogos AAA, eu sou também muito fã do universo Marvel e em 2026 a gente finalmente vai ter um jogo próprio do Wolverine, né, o Marvel Wolverine. E saiu um trailer recentemente, né, ele tá bem legal, né, ele tá muito sangrento também, como o Wolverine tem que ser. O trailer quis mostrar muito e muito, né? Sim, aquela pegada de cortar as pessoas ao meio e pouco papo e muita porrada, né? Então vai ser... o trailer você tem uns trechinhos do combate ali, parece que é algo meio Yakuza, meio beat'em up, com uns finalizadores ali muito brutais, né? Muita ação, e parece algo mais linear, né? São trechos ali em diversas partes do mundo, né? Você não vai ter só um mundão aberto ali, genérico para explorar, né? Então vai ser várias cenas separadas, pelo menos é o que os trailers dão a entender. Mas você gosta tipo de aquele open world grande ou open bairro? Que é uma coisa mais contida, assim. Hoje em dia, Kate, eu tô preferindo os open bairros, né? Que você tem muito mais atividades concentradas num espaço pequeno, né? Tal como é Yakuza e tal como é outros jogos do gênero. Esse mundo aberto gigante, ele é legal, mas eu acho que não se encaixa tanto em todos os gêneros, né? Ele é muito legal nesses jogos que... Sim, ele é muito legal em jogos cuja exploração é o fator principal, né? Tipo Zelda, tipo Skyrim, enfim. Mas acho que um jogo de super-herói não se encaixa tanto. Exceto Homem-Aranha, porque Homem-Aranha tem ali Nova York, né, aberto, e você pode explorar ali. Não é um mundo tão extenso, né? Você tá ali mais concentrado numa região pequena. Mas, mesmo assim, maior que um open bairro. E falando em Yakuza, né, ano que vem vai sair, finalmente, o Yakuza Kiwami 3. Né? Kiwami é um subtítulo que eles dão para os remakes dos jogos antigos do Yakuza. Né? E o Kiwami 3 em particular, ele é bem legal porque o Yakuza 3 é uma das histórias mais bacanas de toda a franquia. E tem um dos vilões que, pessoalmente, para mim, é o melhor de todos. O Yakuza 3, ele apresenta o melhor vilão de todos, que é o Mine, que ele é basicamente um Kiryu do mal. Bom, tem essa questão, né, da história, que ela é muito legal e também ela é muito importante, né, para a vida do Kiryu, se você acompanhar todo o trajeto deles. E também, esse jogo ele vai contar com uma expansão exclusiva, né, chamada Dark Ties, que ela conta um pouco do passado desse vilão, né, do Mine, que é como ele ascendeu ao poder e tal, e foi de um completo desconhecido a um dos top chefões da Yakuza. É algo que não existia no jogo original, né? Você só via trechos de diálogo, né, dele falando como chegou lá, mas de fato isso nunca foi bem explicado. Então esse remake vai dar um tom a mais, né, para a história dele. Aí também ele vai trazer todas as qualidades de vida dos jogos mais modernos, né? Então ele já vai ter uma tradução, a jogabilidade também vai ser mais moderna, né, mais fluida. E também com os gráficos, né? Ele vai ter aquela Dragon Engine, né? Essa engine mais moderna do Yakuza. Então ele vai trazer aqueles visuais mais próximos do que a gente já conhece hoje em dia.
que o Yakuza 3, o original, digamos que ele não envelheceu tão bem assim quanto os posteriores. É porque assim, eu comecei a jogar agora os Yakuza, né? Eu joguei o 0, que é muito bom. Muito bom. Eu comecei o Kiwami do 1, né? Vou depois pro Kiwami 2. E aí eu pretendo jogar esse do Kiwami 3. Aí eu vi que esse 3, ele tava lá, Kiwami 3 Dark Ties. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Aí agora você exemplificou, é a DLC, né? Que seria a expansão aí pra contar a história dele. O que eu acho muito interessante, porque o Yakuza, ele tem personagens muito interessantes. Até os personagens mais randômicos ali têm histórias legais, né? Eu acho isso muito incrível da série. Então, eu tenho um hypezinho nesse jogo também, o Naga. Bacana. E o 3 ele tinha umas mecânicas muito legais de você criar armas, tinha aquelas missões malucas deles também. Inclusive as sub-histórias começaram aqui. Ah, interessante. Tem alguma sub-história que você pode mencionar? Sim, tem uma bem no comecinho, né? O jogo ele se passa em uma cidade no litoral do Japão, em Okinawa. E uma das primeiras sub-histórias que você pega são umas meninas investigando lendas urbanas da cidade. São as 7 lendas urbanas de Okinawa. Cada uma é uma sub-história diferente. Aí você meio que ajuda as meninas a investigar o que tá por trás da lenda urbana. Não vou contar aqui pra não estragar o spoiler, né? Sim. Só de imaginar o Kiryu com aquela cara séria dele ajudando as meninas com essa coisa absurda já é engraçado. O Kiryu, pelo que eu joguei ali do Like a Dragon, ele é um protagonista e tanto. Pra ser bem sincero. É muito bom. Eu joguei ali o Like a Dragon algumas horas, acho que eu cheguei a umas 15 horas mais ou menos. É muito bom, mas é o tipo de jogo que eu não tô muito na vibe de jogar agora. Mas o jogo é muito bom, não tenho o que falar, né? Não posso falar mal dele, não. E é um novelão mexicano muito bom. Se passa no Japão. E é dublado em inglês. Bem inclusivo. Eu tô jogando em japonês. Eu também tô jogando japonês. Vou me recolher a minha insignificância aqui enquanto vocês continuam, então. Foi mal. O problema da dublagem japonesa é que qualquer coisa que eles fazem, eles começam a gritar, né? O cara, tipo lá, o chefão da máfia lá vai acender o cigarro, aí eu queria... Eu tenho um isqueiro pra você, mestre! Aí, tipo, começa a gritar, assim, do nada. É o Ichiban esse aí, no caso. Não, todo mundo, cara. Todo japonês. Toda dublagem japonesa é assim, tá ligado? Eles começam a gritar do nada. No speech deles, você dá entonação. Você pode ter 2 palavras iguais, mas de acordo com a entonação que você dá em alguma vogal e tal, é algo diferente. Ele significa algo diferente. Por isso que você fala elevando assim a voz, sabe? Ah, não sabia. Aí, olha só. E por isso que você tem essa questão do japonês. Que ele fala meio pra dentro. É porque é assim mesmo. Eu não entendi, Kate. Poderia repetir, por favor? E tem algumas palavras também que eles usam no dia a dia, que é como se fosse... É como se fosse também no português, né? Que a gente fala aqueles eita, essas coisas assim, sabe? Então eles têm também o deles, né? Yosh, que eles usam muito, né? Yosh. Então, assim, tem mesmo. É bem... Assim, a maneira de falar deles é muito característica por conta disso. A única coisa que eu sei falar em japonês é Yoroshiku onegai itashimasu. É só isso que eu sei falar, cara. O resto... também sei falar pouco. Eu sei contar, eu sei falar bom dia, boa tarde. Hit-ni-san, só sei disso. Exato. E só. É bem poucas coisas também, mas é bem interessante. Não, mas obrigado. Agora é porque eu nunca entendi o porquê dele estar sempre gritando nas dublagens. Mas então agora faz sentido, né? Tem a entonação dele. Não, mas tem uma licença poética aí também, né? O Yakuza não se propõe a ser um negócio realista e tal. Não é a ideia. Ele é mais novelão mesmo. Não, mas é que toda dublagem japonesa é assim. É que eles põem muita emoção na voz, né? É isso que eu quis dizer. Eu não sei se o Lucas chegou alguma cena de batalha, e os caras, antes de lutar, cada grito aí, você pensa, calma, cara, você vai bater em mim. Mas é tipo o espanhol dublando, por exemplo. O espanhol dublando parece que ele tá querendo te comer, sabe? Dime, Elisabetta. Hola, Alexander. ¿Dónde estás?
Estoy en una reunión. ¿Cuál reunión? Caralho. Meu Deus, isso escalou muito rápido, velho. Mas é verdade, cara. Ele tem uma voz muito caliente, entendeu? Entendi. Que jogo você joga em espanhol aí, Lucas? Mas é o espanhol latino, né? O espanhol europeu não é tanto, mas o latino ele é mais puxado mesmo. É, eu não sei. Não, Paulo, é que quando eu não falava inglês, eu jogava algumas coisas em espanhol. O Red Dead Redemption, eu joguei com a legenda em espanhol, o de Xbox 360. Tanto que ele Entendi. tem jogos que tem a dublagem em espanhol América Latina e espanhol europeu. Porque tem também um pouquinho de diferença de speech. Até o escrito também. Eu tinha uma amiga que ela morava na fronteira ali do Uruguai, ela falava que o espanhol uruguaio era o pior da América Latina, assim, que você não entende porra nenhuma. E realmente, você não entende porra nenhuma do que eles estão falando. É horrível. É que nem o norte-americano texano. Só pra complementar rapidinho esse negócio de dublagem, eu gosto muito da dublagem italiana. Eu gosto muito mesmo. Principalmente na hora de xingar ou alguma coisa assim. Eu acho que eles xingam muito bem. Porca putana! Fala que gosta que xinga isso em italiano, foi, ó. Não, mas tem uma parte em Skyrim que em inglês é ignorante. É ignorante. E aí em italiano é bruto ignorante. Ele dá uma entonação muito foda, cara. A Kate já meteu em japonês, já colocou italiano aí, tá solto hoje. Não, é porque eu jogava muito online com uma galera muito aleatória, sabe? De todo lugar. Então, assim... Cara, é muito engraçado. É muito engraçado. Você quer deixar argentino puto, é chamar eles de boludo. Nossa! Olha esse gordo filho de uma prostituta da Augusta! Filho da puta! Eles ficam muito putos, irmão. É muito bom. Então a gente jogava com boludo que eu saiba é uma ofensa homoafetiva, assim, tipo, homofóbica, perdão. Olha, não, eu acho que não é. É a mesma coisa que você fala que ele é um imbecil, alguma coisa assim. Acho que não é. É nesse sentido. Assim, eu tenho a expectativa que ofenda, é só isso. É isso aí. Ofende Boludo pra ofensa caramba. pesada. Se você for brasileiro e xingar eles, aí ofende pra caramba. Bom, vamos aproveitar que não tem nenhum boludo aqui na taverna. Paulo, Olá, você tem mais algum amigo. jogo pra trazer? Olá, amigo, desculpa, Eu juro boludo. que eu tenho. A gente perdeu os ouvintes japoneses já perdemos ofendeu espanhol, todo já mundo. perdemos italiano. Agora perdemos argentino. A minha expectativa pra 2026 é que a gente ofenda mais nacionalidades. É só isso. Se eu não te ofendi esse ano, melhor. Eu quero te ofender. Expectativas de xingamentos. Exatamente. O poção é inclusivo, né? A gente zoa todo mundo igualmente. Exatamente. Aqui não tem preconceito, não. Tem mais um jogo pra trazer aí, Paulo? Cara, eu vou trazer mais um aqui só pra acabar. Jogo aqui chamado... Corte rápido. O Paulo, ele parece que ele tá falando dentro de uma caixa de sapato, tá? Mas é porque ele tá com o fone do celular dele, que ele não tá em casa hoje, tá? Só pra deixar isso Ele claro. foi sequestrado, ele tá num isso cativeiro aí. em Londres. E agora pensa, quem mora em Londres? Ele tá na alfândega, tá ligado? Ele não passou no aeroporto. Ele tá na Ele tá salinha. na caixa do Metal Gear, tá ligado, gente? Ele tá gravando da caixa do Metal Gear. Olharam pro japonês chamado Paulo. Não, isso aí não. Isso aí tem alguma coisa errada. Eu tô dentro daquela cabine telefônica vermelha. Desculpa, pode ir. Tem um guarda real olhando feio pra ele tá tentando se comportar pra não ser deportado. Tá tentando agir com naturalidade, né? Ai, desculpa, Paulo, eu não aguentei não, fala aí. Vou terminar aqui então, voltando pros indies. Fala de um joguinho aqui chamado New Genix. Um jogo assim, eu tô mais curioso do que com hype pro que ele vai ser. Porque ele é um jogo que ele foi criado pelo aquele doido que fez o Binding of Isaac. Eu esqueci o nome dele agora.
Mas enfim, depois o Lucas põe na edição. Edmund Macmillan. Ele é um RPG tático, roguelike, de gatinhos tentando dominar o inferno, basicamente. Só piora, velho. Cara, só piora, cara. Só piora mesmo, porque esses gatinhos, eles vão apanhar, eles vão ser mutilados, eles vão ser destruídos, só que eles vão voltar, vão ter filhotes, e esses filhotes vão evoluindo ou se degenerando completamente, vão virando mutantes e vão herdando essas características dos pais. Tipo Rogue Legacy, né? Imagina, um gatinho tá sem olho, aí ele vai ter um filhote. Vai nascer um filhote que não tem olho e tem uma segunda cabeça no lugar da orelha. Isso vai te dar um poder diferente. E só vai escalando a loucura. Lembrou um pouco o Cult of the Lamb, a estética dele, mas é porque o Binding of Isaac também segue essa estética aqui, né? Ele é bonitinho, mas ele é muito nojento. Sei lá, é meio estranho de explicar. Que é uns gatinhos assim bonitinhos, mas eles vão ficando grotescos com o tempo, né? Com essas evoluções malucas. E é algo que eu tô Meu Deus. curioso. O trailer dessa desgraça. Meu Deus, eu tô vendo o trailer. Meu Deus, eu tô vendo o trailer dessa desgraça, mano. E o Lucas acaba de quebrar. Mano, tem uma senhora idosa com o peso acima do normal. Meu Deus, tem um gato fudendo outro gato. Que porra é essa? Os gatos têm filhotes assim, Lucas. Cara, o gato tava fudendo o outro gato, cara. Meu Deus. É assim que os gatos Do nada. Eu sei, mas me pegou de surpresa. Porque eu tava prestando atenção na véia. Apareceu um gato fudendo o outro do nada. Caralho, mano, vai tomar no cu, Paulo. Sou doente. O Paulo nunca mais vai trazer jogo nenhum agora. Meu Deus, cara. Caralho, cara, eu me senti mal por jogar Cult of the Lamb, cara. Que merda é essa, velho? Cara, deu até calor aqui, velho. Eu vi o trailer aqui agora também. Que coisa estranha. Caralho, mano. Trouxe tem uma estética daquelas sitcoms bonitinhos dos anos 90, tá ligado? Mano, cara. Ela é bonitinho, mas fica mega gorda do nada. Não, cara, o Não, demônio. mano. Tem um demônio que pega o gatinho e. Cara, nossa senhora, velho. E depois dessa catástrofe, vamos dar prosseguimento aqui pra nossa amiga Kate. Coisa horrível. Quais que são as expectativas de jogos aí pra 2026? Bom, eu separei 6 jogos, mas eu vou falar aqui 3 jogos porque eles têm a data já fixa, né? Se nada acontecer, né? Se o mundo continuar existindo. E os outros 3, como não tem data, provavelmente serão adiados ou serão colocados mais pra frente. Então, o primeiro jogo que eu tenho expectativa é Pokémon Pocopia, que vai sair dia 5 de março, né? Então logo no comecinho do ano. Porém, ele vai ser exclusivo de Nintendo Switch 2 e ele custa R$440. Então, assim, eu tenho expectativa, Oi? mas eu não vou comprar um jogo desse, cara. R$440. Como assim? Aí, exatamente, minha reação foi essa. Oi? Esse Espera jogo, sair uma R$440? Ou promoção ou desbloqueio no Nintendo Switch 2, né? Porque, assim, cara, é muito caro. Tem que ver primeiro. Mas assim, eu tenho expectativa porque eu achei legal o jogo, né? Ele tem uma vibe meio Animal Crossing, assim, e eu gosto de jogos assim. Só que não dá, né? Mas expectativa a gente pode ter porque ainda é de graça. Outro jogo é o Dragon Quest 7, né? Que é o remake daquele de 3DS, que é um ótimo jogo, que eu adoro esse jogo, joguei muito no 3DS, e ele sai dia 5 de fevereiro, um dia antes do meu aniversário, então veio a calhar, né, esse daí eu vou ter que me dar de aniversário. E o terceiro jogo, e eu acho que o que eu mais, assim, tô muito na expectativa super alta mesmo, é o Fatal Frame 2, o remake,
que eu joguei muito no PlayStation 2. E eu gosto muito da série. Eu gosto da série até o 3. Do 3 pra frente, a ladeira abaixo. Então, assim, o 2, eu tô muito, muito no hype. Quando eu vi o trailer, assim, vários gritos, eu falei, finalmente trouxeram essa joia, essa pepita de ouro dos jogos de terror, do melhor jogo de terror. E eu fiquei muito feliz, né? Porque hoje, se você for tentar jogar ele envelheceu um pouquinho mal, porque é um jogo antigo. Mas com essa leva aí de remakes bons, inclusive citando aqui Silent Hill 2, que é um remake excelente, primoroso, farei o meu esforço para tentar comprar ele no Day One. Ele tá, né, previsto pro dia 12 de março, se nada acontecer. Aí, mais uma vez, mas por que o 2? O remake do 2 e não o remake do 1? Porque o 2 da série ali do 1, 2 e o 3, o 2 é o primeiro. O 1, ele seria a continuação, né, do 2. Isso, cronologicamente, o 1 seria a continuação do 2. E aí o 3, ele já não tem tanta relação com o 1 e o 2. Ele tem apenas citações dos personagens. É tipo o Red Dead Redemption 2, né? Isso, o Red Dead Redemption 2, que ele vai citar o personagem ali do primeiro, né? De toda a história do primeiro. E eu acho isso legal até, porque quando você vê isso nos jogos, você faz igual aquele meme do Leonardo DiCaprio, né? Apontando assim pra ele. Aí, ó. Uhum. Mas pra quem tá preocupado de ter que jogar o primeiro e tal, não tem problema, você pode jogar o 2, você não vai ficar perdido em nada. E a premissa ali, ela já tá muito bem explicada do que acontece, quem é quem e tudo mais. Mas é um ótimo jogo, tem uma história excelente e eu acredito que eles vão mudar algumas coisas do roteiro. Porque tem umas coisas muito pesadas nesse jogo, muito pesadas mesmo. Os assuntos que são abordados? É da história mesmo da vila, tem algumas coisas da história da vila ali que são bem pesadas, as coisas, assim. Uhum. A maneira como as pessoas morreram e tudo mais, alguns problemas ali, até mesmo da vivência da comunidade, assim, antes de ter acontecido o que aconteceu. Então, eu acho que algumas coisinhas de roteiro, eles vão mudar. E mesmo porque quem roteirizou esse jogo, tinha um quesinho de machismo também, né? Tem umas coisas ali do roteiro, então provavelmente vai mudar. É um jogo que, inclusive, quando ele saiu, o próprio roteirista falou que ele colocou 2 meninas porque num jogo de terror é muito mais... Você dá um ar muito mais de suspense, porque a mulher não sabe se defender e elas são frágeis. Então essa foi a questão de ele ter colocado 2 meninas. Porque, só rapidinho, porque tem muita gente que tá reclamando que essa geração é a geração dos remasters e dos remakes. Ao meu ver, se não é a Sony fazendo remaster de jogo de 2018, eu acho que vale muito a pena pegar esses jogos da década de 90 e trazer essa visão que a gente tem hoje de mundo, né? Como tu mesmo falou aí, essa visão horrível aí que esse produtor teve, mudar isso, né? O Silent Hill 2 aí, que trouxe pra tecnologia atual. O próprio Oblivion, cara. O Oblivion foi um remaster muito bem-vindo, sabe? Então tem sim que ter bom remaster de jogos que valem a pena fazer isso, né? Pra manter vivo essa história, né? Sim, o Fatal Frame, principalmente, eu acho que o grande diferencial dele, mesmo nessa era de remasters e remakes, é que a mecânica dele é muito diferente dos outros jogos de terror que a gente tá acostumado. Vamos fazer um comparativo. Você pega Resident Evil, você tem como se defender de forma bem brutal até, você mete uma escopeta no zumbi. Aparecem monstros enormes, você enfrenta eles. Tanto que a série virou quase com uma série de ação e não tanto de terror em alguns jogos. Silent Hill, por exemplo, é outra pegada, mas você ainda consegue de fato se defender com uma arma. E não corroborando com o que o autor falava na parte machista, mas no Fatal Frame, dos jogos de terror, é o que você de fato não só está mais indefeso, mas é o que você mais precisa encarar o terror de frente e perto. Porque a forma de você lidar com os fantasmas é que você tem que ficar com a câmera... Não sei se isso vai mudar a gameplay agora no remake, né? Mas enfim, no original, você tinha que ficar parado no lugar, apontando a câmera
encarando uma visão em primeira pessoa e esperar o fantasma aparecer pra te dar o susto. Então ele era duplamente mais... dava um cagaço ainda maior. Você precisava enfrentar o susto pra enfrentar o inimigo. Você não tinha escolha. Você tava extremamente indefeso naquilo. Por conta da arma que você tinha, da forma de usar aquela arma. Então é um remake muito bem-vindo. Essa franquia foi a que me fez parar de jogar jogo de terror, inclusive. Eu joguei o primeiro Fatal Frame e falei, pra mim não dá mais não. Tenho não vou jogar. Pô, é muito bom. Tenta depois zerar no YouTube, pô. É um jogo muito, muito, muito bom. Inclusive, deixa até aqui a indicação da trilha sonora dele, que é feito pela Tsukiko Amano, que ela tem uma banda de rock no Japão. Cara, a banda dela, ó, sensacional, ouçam. É muito bom. E, inclusive, a música tema também do Fatal Frame 3, ela que fez. E na música também tem várias assim, frases ali e tal, estrofes que contam um pouco do jogo em si. Eu acho isso muito, muito maneiro, assim, quando coloca isso, quando a música ela é feita para o jogo mesmo, né? Sim, demais, cara. A trilha sonora do Fatal Frame é um show à parte, assim. Apesar de ser um jogo de terror e me dar um medo danado. É o próprio Silent Hill, né? Tem umas músicas muito top. Sim. A música de abertura do Silent Hill 1, eu tenho ela na cabeça até hoje. Tudo em Silent Hill 2 é top, né, cara? Tudo é... Akira, né? Akira... Qual que é o nome dele mesmo, cara? Ele é muito bom. Mas além do Fatal Frame, você tá de olho em mais alguma coisa? Com expectativa alta? Só retificando, é Akira Yamaoka. É igual a gente tava conversando sobre trilha sonora o Lucas falando do Doom e tudo mais, que o Doom sem heavy metal, assim, parece Doom. Agora, se você lança um Silent Hill sem as músicas do Akira Yamaoka, não é Silent Hill, sabe? Perde totalmente. Porque o cara, ele sabe fazer trilha sonora pra jogo de terror. Ele fez de todos os jogos do Silent Hill a trilha sonora. Ele fez também daquele jogo The Medium, que é um jogo até meio The Medium mesmo, mediano. Mas a trilha sonora é dele. Ah, eu lembro desse jogo. O cara é muito bom. O cara é bom demais. Mas desculpa, Paquito, você falou o quê? Você me perguntou qual outro jogo? Isso. Qual outro jogo? Se tem algum outro jogo que você tá nesse mesmo nível de hype do Fatal Frame? Pô, o outro jogo é Forza Horizon 6. Eu gosto demais de jogo de corrida. Pô, eu confesso que eu estou tentado, porque... Cara, e vai ser no Japão. Cara, Japão pra carro é vai ser foda. no Japão, né? Vai ser O Japão é Tóquio foda, Doristo. cara, nossa, Japão tem uma cultura automobilística fodida, sabe? Tipo, os carros de lá são fodas, as montanhas pra fazer drift são fodas, o drift foi criado lá. Eu também tô bem tentado de jogar ele, cara. Sim, e no entanto que antes da Microsoft ter trazido, né, o jogo lá na apresentação, acho que da Tokyo Game Show, já tinha uma especulação muito forte, porque eles viram equipes do Forza Horizon, como fala? Escaneando os carros. Tirando fotos, escaneando os carros do Japão, lá no Japão. Então, porra, fiquei feliz. Muito embora eu não gosto muito dos carros da Nissan, mas acho que vai ter carro pra cacete da Nissan, mas tudo bem. Assim, Nissan, Toyota, Subaru, Suzuki, sabe? Essas marcas todas vão estar presentes, com certeza. Sim, A sim. Mitsubishi, cara, com certeza. Tem muito carro lá. A cultura JDM, né? Que é a cultura de personalização para carros japoneses. Eu queria, assim, eu acho que a Microsoft não vai fazer isso, mas eu queria muito que tivesse algo, eu não lembro o nome porque é um nome em japonês, mas tem uma cultura japonesa, vou chamar de cultura, tá errado, mas foda-se. É uma espécie de gangue de corredores noturnos que apostam corridas na cidade e, assim, a polícia não consegue pegar eles, porque os carros da polícia, tipo, são fracos, sabe? Eu não sei se tem limite, se a polícia não pode passar de determinada velocidade, mas tem vários vídeos desses caras, tipo, tirando sarro da polícia mesmo, sabe? Tipo, cortando giro do lado do carro e fugindo. Então eu queria que tivesse muito essa gangue, digamos assim, essa cultura, né?
bem presente, assim, que não fosse só um festival, blá blá blá, e não, eu queria que eles trouxessem essa cultura pra fora, sabe? Parecido, tipo, com o Need for Speed Most Wanted, algo nessa vibe. Não, tem até cara. um jogo Não. chama Midnight Club, que eu acho que é até o nome disso daí. Midnight Club, Que ele é publicado verdade. pela Rockstar, é disso daí, acho que é de racha e tal. Pode ser, é que assim, eu não sei explicar. É que é uma cultura, cara, eles se reúnem na cidade e vão correr pelas rodovias do Japão, assim, sabe? É basicamente isso. Mas é muito da hora, eu acho que teria que trazer uma parte noturna ali pra poder correr nisso, sabe? Vão torcer pra dar bom pra Microsoft não fechar o servidor, igual a Ubisoft fez com The Crew, né? Não, o dos Verdade. Forza anteriores, os servidores são todos correndo, né? A menos que eles fechem agora com essa crise aí da Microsoft, né? Bom, por último, mas não menos importante, nosso querido editor Paladino, quais jogos você tá no hype, na expectativa aí pra 2026? Bom, rapidamente aqui, pra não tomar muito meu tempo, porque quem vai se ferrar editando esse episódio sou eu. Eu tenho alguns aqui, tá? Alguns estão para ano que vem, alguns não, então talvez lance ano que vem. O Gothic Remake, né? Primeiro trimestre de 2026, não é nada garantido ainda, parece. Se eu não me engano, teve 1 ou 2 anúncios aí esse ano, eu não lembro, em algum evento aí, tá? É um RPG, inclusive o Drova foi inspirado nele, tá? É um RPG que tem aí que ter relações, como é que se diz? Diplomáticas, digamos assim, com outros personagens pra conseguir alcançar ali um status dentro daquele mundo, tá? Muito interessante. Tentei jogar o primeiro no Switch, mas tá crashando demais, então não consegui continuar. E no PC eu achei bem complicado de jogar, a interface é bem estranha. Então eu vou esperar esse remake aí, vamos ver o que vai acontecer. Ele é tipo um Elder Scrolls lá do B, né? Só que ele é mais voltado, como eu falei ali, pro social, assim, com os NPCs, sabe? Também tem um projeto independente, tá? Se eu não me engano, ele é uma pessoa só que tá fazendo esse jogo, tá? O Necrophane, que é um RPG de ação estilo... Cara, estilo meio Skyrim, meio... Eu vou falar Skyrim, tá? Ele não tem muito a ver com Kingsfield, não. O combate é bem mais dinâmico que Kingsfield. Ele tem uma arte meio 3D pixelada, assim. Lembra um pouco o PS1. Lembra um pouco até o Doom, assim, só que um pouco mais bonito, né? Os gráficos, assim. Ele é feito pelo Millennium Bound, tá? Ele é um desenvolvedor solo, se eu não me engano. E ele tá planejado aí pro terceiro trimestre de 2026. Outro jogo também que eu tô de olho, que é de um anúncio de um desenvolvedor solo. Esse aí vocês podem seguir nas redes sociais aí, que ele tá sempre atualizando lá. Inclusive tem uma galera falando que é IA. Não é IA isso aqui, dá pra ver que não é. Ele já provou que não é, tá? Que é o Project Shadow Glass. Ele é um jogo em primeira pessoa também, RPG de ação. E os gráficos são pixelados, só que, cara, eu acho ele muito mais bonito do que o último jogo ali que eu falei, que eu acabei de esquecer o nome, o Necrophane. Tá? Eu achei bem mais bonito esse jogo, ele chama muita atenção os gráficos, tá? Esse Shadow Glass eu vi, cara. Até eu, que não sou muito fã de jogo de ação, eu fiquei curioso com esse negócio aí. Ele é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Assim, sendo bem sincero. É muito diferente, né? Se primeira pessoa em 3D, mas em pixel ao mesmo tempo. Tem potencial esse negócio. Ele é diferente, bem diferente de tudo que eu já vi. Por isso que eu tô bem hypado, assim. Ele não tem data de lançamento nem nada, tá? Mas o desenvolvedor tá sendo bem honesto com o que ele tá anunciando aí. Ele tá atualizando bastante a rede social, ele tá bem ativo na produção desse jogo, tá? Então, vale a pena acompanhar, vamos ver o que acontece. Eu acho que não vai lançar ano que vem, mas, né?
E, assim, além disso, tem o Crimson Desert, que é um RPG também de ação, hora a hora, mundo aberto hora a hora, que é um jogo feito pela Pure Abyss, que é a mesma produtora do Black Desert, tá? Eu quero jogar esse jogo porque eu acho muito legal o universo do Black Desert, eu acho bem bonito, só que ele é um MMO, e ele é um MMO que não foca muito em imersão, assim, ele é muito focado em farm, craft e tudo mais. Então eu não curti muito ele, tá? E o Crimson Desert, ele é da mesma produtora, só que ele é um RPG offline. E cara, me chamou muita atenção. Todo mundo, inclusive, falava que parecia ser um jogo que, assim, esse jogo aí não é impossível. Esse jogo é complexo demais, ele tem coisa demais e, bom, foi feito testes aí com jornalistas e tudo mais. E é um jogo muito bom. Dizem que é um jogo, ele é realmente tudo isso que ele se propõe. Então me chamou aí a atenção. Tá anunciado agora pra março, se eu não me engano. Março ou maio aí de 2026. Eu acho que se eles acertarem o combate, já tá 90% do caminho andado. A melhor coisa do Black Desert é o combate dele. Então, o combate do Crimson Desert, o que os jornalistas falaram é que ele é complexo. Então vai ter pessoas que vão gostar e tem pessoas que vão odiar, sabe? Você literalmente usa todos os botões do controle pra combater nesse jogo. Caraca. O foda é que, tipo assim, ele é um jogo que parece ser muito interessante explorar o mundo dele. Cara, você consegue se transformar em coisas, você consegue voar em coisas, você voa em dragão, sabe? Tipo, eu achei bem interessante. Eu só não sei se vai ter personalização de personagem, essas coisas assim, sabe? Mas a princípio me chamou bastante atenção ele. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, só pra dar um adendo pra audiência com relação a isso, quem tiver curiosidade de saber como é o jogo, tem gameplay dele no YouTube. Sim, sim. Já tem algumas versões dele aí que foram jogáveis. Tem vídeo de 10, 11 minutos aí de gameplay, vocês podem dar uma olhada e ver se agrada a vocês. Eu não lembro se foi uma demo que foi lançada para os jornalistas e eles puderam ver, ou se ele só foi assim, colocado à disposição em algum evento, tá? Eu não lembro direito. Mas, cara, ele tá bem promissor esse jogo, tá? E, por último, eu, assim, vou bater de novo na tecla do GTA 6, tá? Do GTA em si. Sei que muita gente vai estar torcendo o narizinho agora. Mas, assim, eu acho que ele é um jogo que vai subverter as expectativas de muita gente que diz que GTA não tem história boa, tá? Acho que GTA Vice City, San Andreas, GTA 4 e o 5 tem histórias muito boas, tá? E o 6 eu acho que vai ter uma história, se não no nível, pelo menos próxima ali do Red Dead Redemption 2. E eu digo isso porque a equipe que fez ali a história do Red Dead é a equipe que tá fazendo a história do GTA 6. Então, tem chances aí de vir algo muito bom. Não duvido. Achamos o novo sonífero da Kate, então. Né? Ó, é da Rockstar também. Paulo já sabe o que fazer quando lançar o jogo, tá? Figurinha pronta. Figurinha da Kate dormindo. O chapéu de gangster, chapéu e óculos de gangster. Aquela bandana, né? Aquela bandana. Aquele lencinho na boca, assim. E, cara, então, tipo... Assim, gameplay eu sei que vai ser boa, não duvido. Vai ser um jogo extremamente detalhado, vai ser um jogo que um monte de gente vai encontrar 1 milhão de detalhes, não duvido disso. Rockstar, ela não tá adiando o jogo porque quer qualidade, eu não duvido da qualidade desse jogo. Se tem um jogo que eu sempre esperei muito pra jogar, sempre foi GTA. Só uma coisa aleatória, cara, na época que lançou GTA V, eu tinha um Xbox 360 desbloqueado, eu tive que comprar um HD externo pra colocar nele, comprei ali a mídia, a cópia do pirata do 360 e joguei aquilo, eu acho que eu joguei umas
14 horas seguidas, assim, sabe? Eu lembro que era 6 da manhã, eu tava indo dormir quando eu comecei a jogar ele. Depois que eu terminei de jogar ele. Já foi esse tempo que dava pra eu fazer isso sem o meu corpo me cobrar. Eu tô velho. Posso não. E por último aí, eu quero deixar registrado uma coisa que eu venho falando nos grupos aí há um bom tempo, tá? Pra não dizer que eu sou maluco. Half-Life 3 em 2026, junto com a Steam Machine, tá? Tem muita gente já falando que tá em produção, tem muita gente já falando que tá pra lançar, vai ser lançado. Se não Half-Life 3, Half-Life alguma coisa, que todo mundo vai jogar e vai derrubar a internet. Normalmente eu não gosto de concordar com o maluco, mas dessa vez eu tô no mesmo barco que o Lucas aí. Cara, tem tudo pra lançar, cara. Tem tudo pra lançar. Torço muito, muito, muito mesmo pra Steam Machine ser um sucesso dessa vez. Sim. É uma das minhas expectativas reais pra 2026, é esse console ser um sucesso. É o que eu queria, sabia? Sabe o que é o foda? É que a Valve, ela não tem produção em larga escala. Se fizer... assim, o Steam Deck você considera um sucesso? Pra uma empresa de capital fechado, eu considero. Não, então, mas ele vende no Porque Brasil? ele se propõe, sim. Oi? Então, Não. é essa a questão. Eu entendi o que você quis dizer. Tá, a tudo questão bem, é assim... tudo bem, mas ok, peraí, desculpa. Deixa eu só interromper rapidinho. Tá, tudo bem, no Brasil não vende oficial, tudo bem. Só que assim, a Steam, a Valve, né, é uma empresa fechada. Ela não tem todo o dinheiro do mundo como uma Microsoft. Para ela chegar ao ponto de poder vender no Brasil, ela tem que começar de algum lugar. Entendeu? Então, ela tá começando. Ela tentou já vender hardwares em outras épocas, não deu certo. E o Steam, eu acho que foi a primeira emplacada dela, sabe? Então, é tipo... Como é que eu posso dizer? É o ponto inicial, sabe? Eu acho que pra um dia ela chegar no Brasil de maneira oficial, ela tem que começar dali. E assim, a culpa... É o baby step, e a né? culpa também não é só da Valve. A culpa também é do mercado brasileiro, que é muito ruim de entrar. Mas sabe? não é só o brasileiro. O Steam Deck só vende na Europa, nos Estados Unidos. Eu não sei nem se vende no Japão, assim. São mercados muito nichados. Eles não distribuem pro mundo todo. O que eu acho que dá pra considerar um sucesso, o Steam Deck como um sucesso, é que ele mostrou, não pro mercado, mas pro jogador casual, o ecossistema da Valve é viável fora do computador. Eu acho que ele foi... O Steam Deck, ele engatinhou pra, possivelmente, a Steam Machine começar a andar. Porque se cai nas graças do público essa questão de você ter um PC que você pode jogar na TV da sua sala, cara, acabou. Porque você vai ter acesso a toda a sua biblioteca da Steam. É o que eu queria, por exemplo, uma Steam no conforto que eu tenho jogando em console. Mas é porque é uma coisa muito doida, porque quem joga na Steam já tem PC. Quem não é da Steam vai ter que transicionar, sabe? E quem já tá no console, já tá no console, sabe? Tem uma biblioteca. Tipo, no meu PlayStation, eu tenho 680 jogos. Tipo, se for pra eu transicionar pra Steam, eu não compraria um desse da Valve. Eu compraria um PC pra ir pra Steam, sabe? Que é mais barato. Assim, eu não tô falando que ele não vai ser um sucesso. Ele pode ser um sucesso. Mas o problema da Valve é que ela não consegue produzir isso em larga escala pra distribuir isso, assim, a nível mundial, sabe? Eu acho que o que vai determinar se vai ser um sucesso ou não é o preço, tá? Eu acho que eu ia mencionar isso. Se eles vierem com um preço de $900, não vai vender bem. Porque aqui na Inglaterra, com 900 libras, por exemplo, eu monto um PC com uma placa de vídeo, uma 5090, sabe? Então, o preço é o determinante. Eu acho que se eles, assim, pegarem e colocarem o mesmo preço do Steam Deck, sei lá, 600, 700 dólares ali, vai vender bem, porque vale a pena. Eu acho que ele tende a fazer sucesso com a galera que já transicionou nos dois meios. Sendo bem sincero, porque uma das expectativas que eu tenho pra 2026 é que a Kate consiga montar o computador dela, inclusive. Graças a Deus, eu vou tentar. Pra quem não sabe, ela tá transicionando. Mas o problema é a memória RAM que tá caro, né? Eu vou esperar a bolha da EA estourar, aí eu compro.
Mas assim, uma coisa que eu consigo talvez afirmar no seu caso. Quando você tiver o seu PC e começar a jogar no PC, vai passar pela tua cabeça a ideia de, cara, eu quero uma Steam Machine pra ter a minha biblioteca da Steam na minha TV. Jogar como um console, mas ter acesso a tudo que o PC oferece. Porque por mais que você tenha um console hoje, é legal, você tem acesso aos exclusivos aí, enfim. No PC, você tem acesso a muito mais coisa diferente através da Steam. E a Steam tá querendo fazer nos games, ao meu ver, óbvio, né? É futurologia de taverna isso aqui. O que a Apple fez com os smartphones. Criar um ecossistema dela e ir alimentando esse ecossistema com o tempo pra amanhã ou depois você basicamente estar confortável em usar só o ecossistema dela em todo canto. Tipo, vou viajar. A diferença é que o sistema que ela usa é open source, né? A diferença gigantesca aí. Também. Mas assim, pensa no cenário. Tô em casa, eu tenho meu PC aqui. Vou jogar no meu PC, eu tenho minha Steam Machine lá. Vou viajar, vou ficar 2 fins de semana num canto lá. Se o canto que você vai ter uma TV, a tua Steam Machine funciona. pequena Mas e até leve, aí eu né? levo o Steam Deck também, né? Que aí ele sincroniza meus saves com o PC. Aí eu não levaria Sim, mas o Steam Deck tem um problema de performance que a Steam Machine não vai ter. Isso que eu tô querendo dizer. Sim. Quanto a questão é que o preço da Steam Machine já foi dito para uma pessoa da Valve que vai ser o preço pareado com um computador igual Steam Machine. E daí foi cotado, esse computador ele vai custar em média $1.200. Não, cara, tá muito Entendi. caro. Não. Pois é, então. A gente tem que esperar pra ver no fim das contas, né? Não, É eu acho que futurologia. não, o isso aqui. preço do PC tá muito estranho isso aí, porque... Não, o da Steam Machine, Não, mas- que não saiu oficialmente ainda. Não, é um PC pareado a Steam Machine. Tá caro. Ó, muito caro. Steam Machine terá preço de PC com o mesmo nível de desempenho, confirma a Valve. E o mesmo nível de desempenho é $1.200. Nossa. Entendi. Bom. Mas aí se vier, por exemplo, a próxima geração de consoles e cair nesse preço aí, eles já ganham por default. É isso que eu tô querendo dizer quando não dá pra O prever. problema é que a placa de vídeo, por exemplo, que ela tá usando aqui é o gargalo dele. É uma placa de vídeo da geração passada. Então, Entendeu? vai Esse virar é o problema gargalo dele. rapidinho, né? Você pode montar um PC e Mas depois se o trocar. sistema for bem otimizado, vamos lembrar que a comparação direta que eu fiz foi celular da Apple. Cara, Os celulares da Apple não são os mais potentes, mas o sistema dela é otimizado e isso não atrapalha. cara, assim, tudo bem. Mas ainda assim, não vai fazer milagre. Entendeu? O upscale não faz milagre. Eu uso muito upscale no meu laptop, porque eu tenho uma 3050, então eu sou obrigado a usar o upscale. Não faz milagre. Às vezes o jogo não roda direito, aí eu preciso baixar a resolução, preciso fazer milagre ali pra rodar direito, sabe? Baldur's Gate eu já tô jogando no PS5, porque não dá mais pra jogar no meu laptop, porque não aguenta mais. Vamos fazer uma brincadeira aqui então, para terminar o programa, né? Antes de terminar o programa, eu quero que vocês batam o martelo na opinião de vocês. Steam Machine, e aí a gente vai ver isso no decorrer do ano. Sucesso ou flop? Acho que sucesso. Eu acho sucesso. Eu acho sucesso até um certo ponto, mas acho sucesso. Não, pera aí. Eu não quero gente em cima do muro aqui, não. Vamos parar com essa putaria. É sucesso ou é flop, Kate? O que Bate vai ditar martelo. isso O é que você acha que preço. vai ser? O que vai ditar isso é preço. E a Valve falou que não Kate, vai... eu quero uma palavra, Kate. Sucesso ou flop? Porra. Tá bom. Sucesso. Tá bom. Tá. Lucas, sucesso ou flop? Não justifica, eu só quero a Não, eu palavra. vou justificar. Foda-se. You have no power here. Sucesso. Por quê? Steam Deck era mais caro do que os consoles da geração atual e mais fraco que eles. A desculpa era portabilidade. A Steam Machine tem a desculpa de ter a Steam, que custa muito mais barato, que tem promoções sensacionais, tá? E ainda pode ser dado upgrade em SSD e memória RAM, tá? Então eu acho que vai ser sucesso. No meu caso, eu acho que vai ser um sucesso comercial, sim. Paulo, o que você acha? Sucesso, cara, sucesso. Porque ele vai vir um PC montado já, e não é todo mundo que tem paciência pra isso, né? Só lembrando assim, ó, que sucesso é relativo, tá, gente?
sucesso que a gente diz é sucesso pra Valve, que não vai dar prejuízo, né? Que vai garantir que eles continuem produzindo, entendeu? Bem lembrado, Lucas. Vamos deixar claro o que a gente tá considerando sucesso aqui. A Valve vai considerar um sucesso. Bom, é o que a gente acha. A gente falou que não ia falar e falou, né? Foda-se. Acabou. Cara, já encerra isso aí, né? Você fala, já encerra, já vai encerrar, vai. Eu não vou nem fazer transição, dá um trabalhão desgraçado fazer transição, já encerra aí. Foda-se. Corta o que você achar que tem que cortar. Então. Para de cortar, falar que eu vou ter que cortar, vai, encerra isso aí. Então é isso, galera. Com o meu editor me intimando pra encerrar o programa, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Se você tinha alguma expectativa que a gente não ia desandar o episódio, desculpa por isso. A gente desandou. A gente vai ficando por aqui essa semana. Não se esqueçam de avaliar essa bagunça. Diz aí quantas estrelas a gente vale pra vocês. Deixem aí os comentários sobre as suas expectativas pra 2026. E comenta também como que foi o seu ano de 2025, suas expectativas esse ano foram atendidas, foram superadas, não foram? A gente quer saber também. E se você tiver algum comentário mais detalhado, um pouco mais longo, que não caiba na caixa de comentários do Spotify, não se esqueça de mandar um e-mail para nossa caixa de e-mails, ultimapoção@gmail.com. E no mais, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por aturar a gente esse ano. É um dos últimos episódios do ano, né? Mas a gente se vê semana que vem. Um abração e excelente semana pra vocês. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. Sucesso! Valeu, galera. Ratinho! Perdemos aqui. Caralho. Desculpa por isso. Desculpa por isso. Miau pra vocês. Gato fudendo. Tchau, outro, galera. Corta. Este episódio foi editado por Paladino Lucas. Não se esqueça de comentar, avaliar, seguir e jogar mais videogame.